Na verdade, a pessoa, quando ela trai, quem está sendo traído não tem nada a ver com isso. Diz respeito a quem traiu. O traidor tá é ele. perdendo mais é ele, né? Ele o traidor é ele. A consequência, quem vai sofrer é ele. Uhum. Porque eu fiz um voto diante do Senhor. Quando eu subi no altar com ele, eu escolhi falar diante de um pastor, porque eu escolhi um pastor para fazer meu casamento. Mesmo a gente estar na macumba, eu sempre gostei da cerimônia. Foi um pastor que fez. E é incrível, porque a gente assiste um vídeo do casamento, ele profetiza a nossa história. Exatamente o que acontece. É impressionante. Meu Deus. Impressionante. E aí, quando a gente casou, eu falei para ele, eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Amando, te honrando, te cuidando. E eu fiz tudo isso. Então, se eu fiz a minha parte e o outro não fez, a minha semeadura vai ser boa. A dele, não. Então, isso para mim é muito claro. A pessoa vai sofrer as consequências das escolhas. Sim. Quantas pessoas... Eu conheço muitos casamentos que acabaram por causa de uma traição. A pessoa que foi traída segue a vida bem. E o traidor vai para a justiça porque tem que pagar 3, 4, 5 pensões e é uma vida que não melhora nunca. E a pessoa segue em paz. Eu seguiria em paz, entende? Na minha cabeça, isso é muito claro. Eu jamais ficaria implorando e convivendo com um cara que eu sei que está me traindo. Isso chega muito no meu Instagram, nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, principalmente, onde lá eu posto vídeos devocionais e lá também tem um testemunho. Eu falo muito disso. As mulheres, meu marido já me traiu 5 vezes, tô orando. Eu, Janaína, falo assim, eu continuaria orando. Deus pode fazer, Rafael? Claro que pode. Claro que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode fazer, mas vai fazer com ele longe de mim. Porque eu não mereço ter uma vida de miséria de amor, você está entendendo? Eu não mereço ter uma vida onde eu vou ficar implorando o amor de alguém quando Deus já me amou primeiro. Então eu vou viver a minha vida, não procurando outro marido, mas viver a minha vida amando o Senhor e seguindo em frente. E se Deus, no meio do caminho, achar que tem que mudar, e eu já presenciei isso, tá? Eu conheço um casal que a mulher era pastora, o marido traiu ela, separou, ela separou dele, seguiu o ministério dela, solteira, assim, né? Divorciada. Ele manteve o relacionamento extraconjugal com a outra mulher, depois separou, 15 anos isso rolando. 15 anos eles separados, ele sofreu um acidente, foi parar no hospital. Ele já não estava mais com a amante, ficou, né, sozinho. Tinha filhos com a ex-esposa. E depois de 15 anos divorciado, ele voltou aos caminhos do Senhor, voltou a servir o Senhor. E Deus reconstruiu a história desse casal. Mas você entende que ela seguiu uma vida dela em paz. Ele que viveu cheio de tribulação, não ela. Então, assim, Deus pode fazer? Pode, mas ele tem seus meios. E os meios de Deus, a grande maioria das vezes, ele vai tratar com aquela pessoa. E você não precisa ficar sofrendo amarguras e dores e traumas nesse processo. Então, assim, quando eu me vi casada com o Gustavo... Né, que de fato ele cumpriu o que ele falou, a gente namorou, noivou e casou em 11 meses. A gente já estava casada, eu me vi casada com ele com 19 anos. Né, ele no candomblé, eu já não estava mais indo sempre na Umbanda. Todas as vezes que eu falava para ele, eu vou no seu centro com você, ele dizia não. E eu achava aquilo estranho, sabe? Eu falava, vou com você. Ele, não, você não pode entrar lá. E eu ficava, gente, por quê? Depois ele me falou que eles não queriam que eu fosse para lá, porque eles, antes dele casar comigo, eles disseram para ele que eu não era mulher para ele. Eles falavam isso o tempo inteiro. Ela não é mulher para você, escolhe outra. Eu não sabia disso. E aí ele insistiu, não, eu vou casar com ela, ela é a mulher da minha vida, eu vou casar com ela, eu escolho ela, eu quero ela. Ele bateu nessa tecla. E aí ficamos ali casados, né? No primeiro ano foi muito difícil, porque nesse primeiro ano eu descobri que ele era alcoólatra, né? Porque... você não sabia não, que ele era alcoólatra? Porque assim, ele viajava com o bonde do Tigrão, geralmente quarta, quinta-feira. Aí voltava no domingo.
Então, eu meio Você que não via, ficava né? com ele segunda e terça. À noite. E ele já viajava de noite. Passava de pouco novo. tempo com ele, A gente né? passava pouco tempo juntos, entendeu? Então, o tempo que ele estava ali, estava tudo bem, porque a gente ficava com saudade, não tinha motivo para brigar, eu não sou uma pessoa ciumenta. A gente saía, ele saía, a gente bebia, ele bebia com os amigos dele, eu estava ali e tal. E depois ele viajava com o Tigrão de novo. Quando eu me vi casada, é que, de fato, eu fui perceber que ele era alcoólatra. A gente ia para o mercado, era um carrinho de mercado para mim, para fazer as compras, botar as comidas, e um só de álcool. Ele bebia uísque, bebia vodka, bebia essas coisas Mas todas. aquilo mexeu com você? Você surpreendeu ou você achou normal? Então, a minha família, né, paterna, tem um histórico de álcool muito, muito forte. Né? Meus tios bebem muito. Minha família toda por parte de pai. E o meu pai é o único dos 13 filhos que... Na verdade, 12, né? Porque um morreu quando era criança. Mas dos 12 filhos que cresceram, meu pai era o único que não bebia. E meu pai também foi o único que nunca bateu nos filhos. Porque meu pai cresceu com um pai muito agressivo e também alcoólatra. Então, aquilo traumatizou tanto meu pai que meu pai falou, eu nunca vou botar uma gota de álcool, porque meu avô batia na minha avó. Entendeu? A família do meu pai, ela foi meu avô ficou casado com a minha avó até a morte dele, né? Mas diante de muito sofrimento. Entendi. Muita violência doméstica. Então, o histórico do alcoolismo vem muito forte na família do meu pai. E meu pai foi o único que nunca botou uma gota de álcool na boca e nunca bateu nos filhos. Porque meu avô batia muito neles. Muita coisa. Era espancamento mesmo. Então, meu pai prometeu para si mesmo que nunca faria isso. Eu nunca apanhei. Eu não sei o que é isso. Eu ficava de castigo. Eu era disciplinada e vai ficar de castigo. Sem televisão, vai ficar sem sair, sem descer para brincar. Era isso. Eu ficava no quarto ali de castigo. Mas a minha disciplina sempre foi essa. Então, quando eu casei com o Gustavo, tipo assim, o álcool, ok, tá, não tem problema ele beber. O Gustavo não era um cara que bebia e fazia vergonha, muito pelo contrário. Ele bebia e ficava quieto. Mas ele bebia muito. Era muita coisa. Difícil derrubar ele, sabe? Era difícil. Ele já estava num nível de que o álcool já não derrubava ele ali. Então, ele acordava. Aí eu fui vendo, tipo assim, quando a gente acordava de manhã, que ele abria uma latinha de cerveja. No café da manhã. E ficava ali bebendo. Então, assim, aquilo ali, né, foi algo que chamou a minha atenção muito forte. E depois de um tempo, eu falei, cara, ele bebe muito. E aquilo gerou um alerta em mim. Ele nunca foi agressivo, Gustavo. A verdade agressiva era eu. Eu é que era muito agressiva porque eu ficava ali